que vai nos ajudar e nos provocar mais um pouquinho para a semana com o tema da criação. Muito bem. Então, muito boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos e bem-vindas a este nosso terceiro encontro do Retiro Tempo da Criação. E vamos começar então com uma oração ao Deus Criador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Criador, Deus dos céus e dos oceanos, Deus da terra e de tudo que nela existe. Vós criastes este mundo com a força da vossa palavra, formastes a humanidade com as vossas próprias mãos, e soprastes o teu próprio hálito de vida em nós. Vós nos destes estas terras como um dom, uma fonte da nossa identidade e sustento. Vós nos capacitastes para sermos guardiões de tudo o que criastes. Deus amoroso, falhamos convosco e abusamos do dom que nos destes. Nós vos ofendemos e profanamos o que criastes. Perdoai-nos por trairmos a vossa confiança. Perdoai-nos pela nossa ganância e arrogância. Perdoai-nos pelo que fizemos à vossa terra. Perdoai-nos pelo que fizemos aos vossos oceanos. Perdoai-nos pelo que fizemos às vossas criaturas, na terra, no céu e nas profundezas. Ouvi, ó Deus de compaixão, os gritos da terra, agora um deserto, devastada por práticas agrícolas contaminadas, poluição, mineração e desmatamento. Os gritos das ilhas afogando-se no mar crescente, oceanos inchados com o derretimento do gelo, os gritos da angústia da Mãe Terra, tempestades e secas. Deus da vida, cura a vossa terra ferida. Dai-nos força para escolher o caminho que leva à vida. Guiai-nos nos caminhos da justiça pelo vosso nome, para que possamos experimentar mais uma vez o vosso Shalom na terra e no mar. Pedimos isto em nome daquele que veio para que tenhamos vida em abundância, o vosso Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nos dois encontros anteriores, através da oração de consideração, nós buscamos realçar e reforçar o nosso encontro com a criação e reafirmando que a criação toda ela nos pacifica. E ela é pacificadora porque a criação toda é uma harmonia de diferentes formas de vida, né? Tudo está interconectado, interligado, há uma interdependência em todas as expressões de vida. E vimos, então, que essa criação que nos pacifica, ela é providente, porque ela nos sustenta, ela continua sendo fiel, ela é cuidadora, né? E nós também trazíamos um dado dos exercícios espirituais do Antinácio, onde ele revela que a criação também é intercessora. Apesar da violência, da destruição por parte do ser humano, a criação ainda intercede pelo ser humano, ela tem paciência. Então, esse jardim que foi confiado ao ser humano para que ele cuidasse e preservasse, então, o ser humano está integrado, deveria estar integrado neste todo. E esta criação providente, intercessora, cuidadora, ela vai gerando assombro, encantamento em quem tem olhar contemplativo, né? Nós dizíamos que a consideração ela vem ativar os nossos sentidos. E nós, cada vez mais, estamos nos distanciando da criação, e com isso nossos sentidos estão petrificados. Então é preciso recuperar, reaprender a olhar, reaprender a contemplar, a escutar a própria natureza, né? Então, essa atitude primeira é da admiração, né, do assombro, do encantamento, né?
E quando a pessoa se situa diante da grandeza da criação, numa sensibilidade profunda, ela sente despertada de si uma gratidão. E essa gratidão, em primeiro lugar, com o próprio Criador, mas também essa gratidão com relação às próprias criaturas, porque nós respiramos, nós alimentamos, nós descansamos, nós repousamos, mas sempre em sintonia com todas as criaturas. Então, isso gera uma profunda gratidão. E a gratidão é esse sentimento humano mais nobre, porque não nos coloca nem acima nem abaixo das criaturas, nos faz sentir irmanados, né? Então, irmão Sol, irmã Lua, irmã Terra, irmã Água, né? Como cantava São Francisco de Assis. Então, essa é a nossa casa comum, né? E que ela é casa porque ela é acolhida da diversidade, né? Diversidade de vida, de expressões de vida. E ela, na linguagem bíblica, a criação toda é o lugar da aliança. Aliança com o Criador, aliança com as criaturas. Então, nós vimos isso nos dois últimos encontros, através da chamada oração de consideração, ou seja, nos situar diante dessa vastidão do horizonte da criação, da graça de Deus, da vida. E esta é a primeira atitude que deve ser sempre reforçada, né? Porque quando brota uma gratidão no próprio interior, cada pessoa também quer corresponder. Quem é grato quer corresponder, né? Então, quer retomar essa sua profunda religação com tudo e com todos. Hoje vamos aprofundar, vamos trazer esta dura realidade, como indicava aqui na própria oração, né? Nós vamos então aprofundar sobre essa ruptura, essa quebra da aliança. A quebra da aliança com o Criador e a quebra da aliança com as criaturas. Porque na Bíblia, quando Deus faz aliança com o ser humano, ele também faz aliança com todas as criaturas. Então, esta aliança divina é ela que reforça os laços, que constrói os vínculos. Então, hoje vamos trazer um pouco essa realidade. Nessa semana, vamos aprofundar sobre as consequências dessa quebra, dessa ruptura de aliança. E aqui está o verdadeiro sentido bíblico do pecado, que é ruptura de amor, quebra de relação, quebra de aliança. Para a Bíblia, o pecado não é transgressão de leis e de normas, né? É algo mais profundo, mais sério. É romper as relações, é romper a aliança, é se fazer centro, dar as costas a Deus, dar as costas às criaturas, dar as costas aos outros, fazer-se centro, né? E aí, então, é claro que o ser humano fechado, autocentrado, ele vai deixando transparecer aquilo que é o pior do seu próprio interior. Então, esse impulso para dominar, para tomar posse, né, das coisas, são os instintos que todos nós temos, né? Quando essa aliança é quebrada, então esses instintos eles sobressaem, vêm com mais força, né? Ou seja, de se apoderar da criação, de dominar, né, e aí então isso tudo tem consequências, né? A falta de cuidado, de proteção. O ser humano ele se coloca acima das criaturas, acima dos outros, e isso então vai gerando um distanciamento e ao mesmo tempo vai gerando um embrutecimento interior, uma petrificação interior, né? Porque no fundo essa ruptura da aliança significa romper a rede de vida, né? Tudo está conectado, é uma grande rede de vida, né? Há uma interdependência, cada vida depende da outra, né? Então, quando ele rompe essa aliança, então essa teia, essa rede, ela vai se desfazendo, e aí isso tem consequências, né? Então, as chagas das grandes rupturas estão na nossa frente, né? E é isso que vai gerando, então, conflitos, vai gerando violência, né? E a paz que deveria brotar naturalmente dessa relação do ser humano com a própria natureza, essa paz vai sendo prostituída, vai sendo contaminada. Então já não é mais uma paz shalom, que é plenitude de vida, que é comunhão, que é encontro. Muitas vezes é uma paz mais forçada, uma paz à base de armas, né?
ou uma paz que é muito mais imposta por aquele que tem mais força. Então, tem essas consequências. No fundo, então, na perspectiva bíblica, o pecado é destruição da vida. Destruição da vida, né? E aí, por isso que nessa semana, nos tempos de oração, trazer essa dura realidade, né? As grandes chagas, né? Que nós vamos encontrando, né? A destruição do meio ambiente, as queimadas, enfim, os deslocamentos, as secas, e o mar que está se elevando, as altas temperaturas, tempestades localizadas, enfim, há um desequilíbrio, né? Então, aquilo, quer dizer, essa atitude do ser humano que deveria estar em sintonia, em comunhão com a própria criação, né, para sentir-se pacificado por ela, esse ser humano, como está petrificado por dentro, ele não deixa transparecer essa paz que vem de dentro. Porque o ser humano, na sua essência, ele é paz, é bem-aventurança, né? Pacificador, né? Então, todo ser humano tem reservas de pacificação interior. Então, se essa interioridade está petrificada, ele não deixa transparecer esta paz. E, ao mesmo tempo, ele não se sente afetado pela paz que vem da criação, né? Da natureza, né? Então, rompe-se essa relação, né? E isso vai gerando uma crise, um conflito, né? E as consequências estão aí. Então, o ser humano que se faz um pequeno Deus, se fecha, quer se apoderar de tudo, e aí vem cria-se um contexto, uma sociedade de competição, de acumular, de consumir cada vez mais, né? Então, a crise ecológica na qual nós estamos envolvidos revela uma crise interna, uma crise do próprio ser humano. O ser humano que rompeu esta aliança, este vínculo com as pessoas, com o próprio Criador, com as criaturas, né? Então, se ele rompe tudo isso, brota do seu interior, né, os ódios, as intolerâncias, os julgamentos, os preconceitos, né? Ou seja, essa divisão, esse conflito interno acaba se expressando depois no encontro com a própria realidade, né? Então, a destruição da casa comum, da natureza, né, ela é projeção dessa destruição da casa interior. O ser humano vive um processo de autodestruição, né? Quer dizer, ele não tem uma causa nobre, não tem uma proposta de vida, com isso ele vai rompendo, vai se distanciando de tudo e de todos, né? E nesse sentido, então, ele já não se sente mais em paz. Primeiro, porque ele não deixa que essa paz, esse shalom, brote do seu próprio coração, né? Na nossa essência, somos shalom, plenitude de vida, vida que quer se abrir, se expandir. E também não abre espaço para que a própria natureza, a própria criação, venha pacificá-lo. Então, essa prostituição da paz, ou essa contaminação da paz, né, se dá numa dupla direção, né, de dentro para fora, ou seja, quando a pessoa deixa vir à tona o pior que ela carrega dentro de si, né, o ódio, né, o do instinto de posse, e, ao mesmo tempo, de fora para dentro, quer dizer, a pessoa trava, né? E aí vai criando todo um contexto também, o contexto violento, o contexto de ódio, né? Nós somos bombardeados o tempo todo pelas redes sociais, os partidos políticos, os grupos violentos, né? As milícias, é um bombardeio permanente. Então nós vamos nos habituando a isso, né? Cada vez mais vamos nos petrificando por dentro. Então vamos perdendo aquela sensibilidade, aquela compaixão, né? E aí acabamos também nos tornando violentos. Então é um processo que vai se aprofundando cada vez mais. À medida que ele está integrado, está dentro de um contexto violento, e ele é bombardeado por essa violência, por essa fake news, por essas mentiras, ele vai se habituando a isso, e aí começa também
a contribuir com esta realidade dividida e conflituosa. Então, a paz desaparece, o shalom fica sepultada no próprio interior, né? E a própria natureza, que quer ser presença também de paz, o pacificadora, também ela não encontra espaço para manifestar ou para pacificar o próprio ser humano. Então, no texto que eu encaminhei para vocês, traz essa dura realidade, né? Há uma frase tirada do próprio Gênesis, né? Que eu vou citar aqui como um dos textos bíblicos, né? Deus que contempla toda a terra, né? E ele percebe que essa terra está cheia de violência, gerada pelo próprio ser humano. O ser humano gera violência, estabeleceu ambientes de violência, de guerra, de conflito nesta terra que era a terra da paz, a terra pacificadora. E aí, então, as expressões, né, então, dessa dura realidade, né, esse crescimento dessa violência, que é desconcertante, esses discursos intolerantes, os preconceitos, os julgamentos moralistas, né, a mentira, a corrupção, né, enfim, tudo isso acaba se expressando nessa destruição da casa comum, né? Então, a casa, que deveria ser o espaço da convivência, da diferença, né, da acolhida, passa a ser o lugar da competição, né? Então, ao mesmo tempo que há esse processo, nessa crise social, religiosa, ecológica, que afeta a todas as pessoas, há também um clamor que vem, né? Então a terra está gritando, clamando por paz. A humanidade está gritando, clamando por paz. O próprio Criador está clamando no interior de cada um de nós, né? E nós estamos surdos, né? O pecado, então, é essa surdez, essa incapacidade de escutar esses gritos que vêm, né? Das pessoas, da realidade, do contexto. Então, como isso vai gerando cada vez mais um fechamento, uma petrificação das relações, as próprias instituições criadas pelo ser humano, que deveriam facilitar essa convivência, né, a educação, a política, a economia, tudo isso vai também se tornando meios, né, de petrificação e de violência, de competição entre as pessoas, né? Então, esta é a nossa, esse é o nosso contexto dessa sociedade, né, que ela é produtivista, consumista, competitiva, indiferente, nada cooperativa, destruidora, né? É claro que diante dessa realidade não pode existir a paz, né? Quando muito menos uma paz forçada por imposição, né? É, Também a gente vai percebendo que há um medo generalizado, porque quando a paz ela é abafada, seja na relação com as pessoas, na relação com a natureza, começa a brotar com força o impulso do medo. Então, o ser humano que tem medo, medo do outro, medo do diferente, medo de quem pensa diferente, de quem sente diferente, e medo de Deus, medo de tudo. Então, isso quer dizer, de fato, a paz foi afastada, né? Então, aflora este medo, né? E aí as pessoas vão se fechando nos seus guetos, nos seus grupos, né? E aí essa cultura da paz vai cada vez mais ficando esvaziada. Ao mesmo tempo que o ser humano alimenta esse medo, ou sente esse medo porque não tem mais paz, ele também vai criando muros, vai criando cercas. E aí então isso está no nível dos países, países que se protegem cada vez mais com guerras, com armas sofisticadas. Depois, dentro do próprio país, né, grupos, né, fechados, né, e aí de competição, de luta, né? Enfim, para eliminar o outro que é diferente, né? Então, esse rastro de destruição que vamos encontrando por todos os lados, significa que o ser humano pós-moderno está perdendo esta sensibilidade, essa admiração, esse encantamento que nós vimos lá nos dois primeiros encontros, que deveria ser uma atitude natural do ser humano, né? Uma sensibilidade oblativa,
deixar-se afetar pela realidade, uma admiração, um encantamento, né? No entanto, como isso tudo está petrificado, ele deixa transparecer aquilo que é mais duro, que é mais difícil, né? E aí, então, essas chagas ecológicas, né, vão revelando, vão, né, desvelando essa nossa própria realidade e vamos ficando insensíveis. Nós estamos nos acostumando com a poluição, com a contaminação, com a destruição, com o lixo que é produzido. Estamos nos acostumando. Esse é o problema, né? Então, perdemos essa sensibilidade, essa indignação, né, profética, né? Então, a degradação do meio ambiente natural e social também fragiliza e ameaça o próprio ser humano. Quer dizer, isso é questão de inteligência, né? Quer dizer, se você percebe que a casa está sendo destruída e você continua morando dentro de casa e não faz nada para poder preservar a casa, isso é burrice, né? Infelizmente, o ser humano é isso, né? Tem muita inteligência, mas não serve para nada, né? Porque está destruindo o próprio espaço, o próprio ambiente onde ele mora, né? Está contaminando o ar, a água, tudo. Então, está se envenenando, auto se envenenando, né? Então, esta é quer dizer, esta dura realidade, né, na qual nós nos encontramos, né? Que não é para provocar assim um desânimo, né, um pavor diante desta situação, né? Nós encontramos nos exercícios espirituais essa expressão, exclamação de admiração com intenso afeto. Quer dizer, apesar de toda essa petrificação, violência, destruição, né, ainda, né, deve ser alimentado uma exclamação de admiração com intenso afeto, porque, né, a terra ainda continua nos alimentando, o Criador nos continua sustentando, continua nos recriando. Então, no meio de toda essa realidade, quem segue a pessoa de Jesus Cristo alimenta uma profunda esperança, e não entra nesse circuito de morte, de ódio, de intolerância, de fake news, né? Não entra, né? Ele tem consciência, né? Que isso é um veneno. Então, ele não vai alimentar isso, né? Porque, de fato, o grande drama do ser humano pós-moderno é que os cristãos, que se dizem cristãos, seguidores de Jesus Cristo, são os piores poluidores, os piores violentos, os mais agressivos, os mais odientos, né, são os que mais odeiam, são cristãos. É uma incoerência assim impressionante, né? Então, mas sempre isso para destruir o outro, destruir a própria realidade, né? Então, a tomada de consciência da nossa própria fé cristã no segmento de Jesus deve, então, despertar, reacender em nós esses impulsos de vida, ou também esse impulso pela paz. Somos, na essência, pacificadores, né? Somos, na essência, bem-aventurados os pacificadores. Então, se trata de despertá-la, né? E não contaminá-la com outras situações que vêm de fora, né? Então, diante dessa grande chamada via sacra, ou via crucis da Terra, né, que está vivendo está carregando a sua cruz, né, em direção à morte, né? Nós estamos fazendo esse percurso dessa via sacra, né? Ela está gritando, né? Então se trata de despertar essa indignação ética e esse sentimento de compaixão, né? Então, por isso que esse tempo da criação, né, é um tempo privilegiado para isso, né? Cada um deve se perguntar, quer dizer, eu estou contribuindo com a destruição do meio ambiente, sou um poluidor, sou um violento, sou um agressivo, né? Ou então seria um momento desse tempo da criação, de deixar vir à tona os recursos internos, as potencialidades, né, os dons, as riquezas que carregamos no próprio coração. Então, mais uma vez, o texto reforça isso, né, esse serviço do cuidado, né, mais uma vez, né, quer dizer, recuperar essa dimensão do cuidado como uma atitude permanente de vida. Não é um ato simplesmente, alguns poucos atos, né, mas uma atitude permanente de vida, porque implica, então, saída de si, implica uma sensibilidade, uma atenção à realidade, uma atenção à fragilidade, né? Para ser presença, então, que cuida, que protege, né? Que respeita a diversidade de vida, que respeita, né, a diversidade das pessoas.
Então, é urgente, né, cultivarmos o trigo precioso da mística da paz, né? Cultivarmos o trigo precioso da mística da paz, né? Que está tá tão presente na cultura da religião cristã, judaica, né? E de outras culturas religiosas, né? Então, diante desse joio da violência, da destruição, né? Se trata de reacender a chamada mística da paz. Então, Shalom, mais uma vez aqui, como esta saudação, né? Carregada de sentido, de inspiração, né? Vida com dignidade, bem-estar, comunhão com o Criador, comunhão com toda a criação. Então, aqui, como cristãos, nós temos uma contribuição muito grande, porque nós temos onde buscar inspiração. Primeiro, buscando a inspiração da própria história da salvação, desde a criação, né? Depois, nós somos seguidores do Príncipe da Paz, então, buscando também inspiração no seguimento de Jesus. Buscamos também inspiração nos nossos recursos internos. Nós somos pacificadores no nosso interior. Então, despertar, reacender esta beatitude original da paz. Então, esta paz que é um sonho, mas não é um sonho distante, ela deve se fazer presente, deve estar com os pés no chão, na própria realidade cotidiana, né? Então, para que essa paz de fato seja possível, é preciso alimentar estes fundamentos. Quais são os fundamentos da paz? O amor, a compaixão, o perdão, a reconciliação, a convivência com o diferente, o reconhecimento da grandeza de cada criatura, reconhecer que cada criatura é habitada pelo Criador, tudo é habitado, tudo é sagrado. Então precisamos recuperar esses fundamentos. E se esses fundamentos são recuperados, então, novamente a paz volta para o nosso próprio coração e vamos também ser presenças pacificadoras. Então, primeiro, uma paz interna, né? Reacender, despertar esse shalom interno no encontro com o Criador, né, no encontro com aquilo que é mais nobre em nós. E depois deixar transparecer esse mesmo shalom, essa paz na relação com as pessoas, no cuidado da natureza, da casa comum. Eu indiquei então para cada dia um texto bíblico, né? Então, o primeiro deles, o Gênesis 6, 11 a 22, né? E aí reafirma ali que toda a humanidade tinha pervertido sua conduta na terra, né? Essa é a frase que está lá, né? Toda a humanidade tinha pervertido a sua conduta na terra. Ele tinha recebido esse encargo do cuidado. Está lá no Gênesis 6, no início ainda da criação, né? Então, a presença do ser humano perverteu, contaminou, poluiu, né, a sua conduta, e isso teve impacto depois na própria criação. E aí o texto vai depois falar como Deus é fiel, ele vai outra vez recriar através da figura do Noé. Então, a construção de uma arca é um novo tempo, né, um novo mundo que vai recomeçar, porque o ser humano tinha pervertido, né, tinha contaminado toda a terra. Depois, Isaías 59, 1 a 21, também é um texto que descreve muito esse pecado da humanidade, o pecado social, a violência, né, com as pessoas, a exploração dos mais pobres. E aí o texto diz, né, que o pecado significa não, quer dizer, não, o ser humano pecador, né, não conhece os caminhos da paz. Não conhece os caminhos da paz, está fechado, bloqueado. Isso tem consequências sérias, né? Depois tem dois textos de Jeremias também, né? Quer dizer, os profetas eram pessoas, e são pessoas, né, muito sensíveis, né? Quer dizer, eles têm essa experiência de integração com o todo, com toda a criação. Então, eles captam isso, a maldade, a violência, a exploração, e eles denunciam e anunciam. Denunciam o que está travando, bloqueando a paz, né? E anunciam sempre um novo tempo, uma nova criação, uma nova paz, né? Então, os dois textos de Jeremias também falam disso, né? E depois, por fim, o texto de Gálatas 5, 13 a 26, né? Aí São Paulo vai reforçar esse deixar-se conduzir pelo Espírito, né? E não pelos impulsos egóicos. Então, quem se deixa conduzir pelo Espírito, né,
Esse espírito é a ruá de Deus, é a ruá pacificadora. Quem se deixa conduzir pelo espírito é a presença pacificadora, né? E não se deixar conduzir pelos impulsos egóicos, autocentrados, que é violento, né? Autocentrador. E aí, então, na oração, né, de fato, descer nesse mundo interior. Por isso que o modo de orar nesse momento vai ser mais o da meditação. Ou seja, são aqueles três pontos, né? Memória, inteligência e vontade. Com a memória, trazer o relato bíblico, trazer a situação, o contexto de destruição no qual nós estamos vivendo hoje. Então, trazer as duas realidades, o relato bíblico, a denúncia profética, e ao mesmo tempo trazer esse contexto, né, de destruição, fazer um pouco esse encontro aqui. Depois, com a inteligência, vai aprofundando, considerando, né, percebendo essa conexão para despertar depois a vontade, ou o coração, ou seja, o desejo de querer ser presença reconciliadora neste mundo tão dividido, né? Para restabelecer essa paz que foi contaminada, né? Então, por isso que é preciso primeiro fazer este percurso interior, né? Trazendo os relatos, aí, através da memória, a inteligência vai aprofundando e o coração vai se aquecendo, né? Até desembocar depois num colóquio com o Senhor, intimidade com o Senhor, conversar com o Senhor sobre aquilo que o coração vai sentindo, né? E aí também tem algumas perguntinhas que podem ajudar, talvez na sua oração, né? A sua presença junto aos outros, junto à criação, a presença que pacifica, é harmoniosa, é inspiradora, ou é conflituosa, violenta, excludente, preconceituosa? Como é a sua presença, né? Então, onde você, quer dizer, porque, como diz lá o Frei Beto, os lugares determinam, né, a nossa maneira de pensar, maneira de sentir. Então, onde eu estou pisando, o meu lugar onde eu piso, onde eu vivo, é lugar violento, é lugar agressivo. As redes sociais que eu frequento, são lugares violentos, agressivos, carregados de ódio, de mentiras. Então, a primeira coisa é preciso se afastar desses lugares infernais. Nós chamamos de lugares infernais. São lugares de morte. E muitas vezes temos prazer de transitar por esses lugares de morte, de violência, de ódio, né? Parece que isso dá mais ibope do que transitar pelos lugares da paz, né? Da convivência, das relações sadias, né? O contexto, depois a outra pergunta, o contexto social, político, econômico, no qual nós estamos, enfim, inseridos, né, tem gerado muitas divisões, muitos ódios, né, muita destruição. O que é que eu estou fazendo, né? Qual a minha presença, qual a minha atitude, né, diante desta realidade? Estou ali, passivo, neutro, alienado, né? A destruição está acontecendo, né, debaixo dos meus olhos e não estou vendo, né? Então é preciso reacender, despertar os próprios sentidos para também, como os profetas, né, assumir uma postura de denúncia, né? Denunciar o mal e também de anunciar o bem, anunciar uma nova criação, um novo tempo. Então, tá aí a proposta para esta semana, né? Para cada dia um texto bíblico, mas é um texto que sempre ajuda a trazer a própria realidade, né? Então, no fundo, são dramas muito parecidos, né? Os dramas que os profetas vivenciaram e os nossos dramas de hoje, né? Então, se trata de trazer essa realidade para despertar, reacender em nós uma outra atitude, uma outra postura, né? Nós somos responsáveis, Deus nos confiou, né, o cuidado dessa casa comum. E o que nós estamos fazendo? O que estamos gerando? Nós estamos propondo para o futuro. E as gerações futuras, o que vão receber? Né? Então, por isso que o tempo da criação é um tempo de profundidade, de reflexão, de oração e de ação. Né? Não basta fazer belas reflexões, belas orações, sim, mas e o gesto concreto? Então, o tempo da criação vem reforçar isso. Que gesto concreto eu posso ter para expressar essa colaboração com a casa comum e sendo presença pacificadora nesse contexto tão violento? Então, uma boa oração para essa semana, né? E na próxima quinta-feira nos encontraremos novamente. Uma boa noite para vocês, durma com Deus e até o próximo encontro, se Deus quiser, certamente vai querer.
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Obrigado, Padre Padre Adroaldo. Adroaldo. Tá bom, boa noite, obrigado.